Começa agora mais um Alesp Cidadania. Hoje o tema é saúde mental em tempos de pandemia. O mês de janeiro é comemorado o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização à saúde mental. Eu recebo aqui dois convidados, dois especialistas para participar conosco desse programa. A doutora Ivete Soares de Souza, que é psicóloga, e também o doutor Gregor Osipoff, que é psicanalista. Sejam muito bem-vindos a esse Alesp Cidadania. Quero agradecer por vocês terem comparecido aqui ao estúdio da Rede Alesp. Vamos começar falando, né? A doutora falava nos bastidores. O que é o Janeiro Branco? Muito boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Então, o Janeiro Branco é um mês de conscientização em relação à saúde mental. Então, nós trabalhamos para quê? Para que as pessoas vençam, né, o estigma da saúde mental, para que as pessoas conheçam mais sobre saúde mental e para que elas possam se cuidar. Então, é um mês onde muitos profissionais se mobilizam voluntariamente para fazer diversas ações, realizar diversas ações. Esse ano um pouco diferente, né, por conta da pandemia, mas normalmente ocorrem movimentações em locais onde tem muitas pessoas para que essas pessoas possam, né, se beneficiar do conhecimento. Mas esse ano, infelizmente, estão acontecendo mais ações virtuais mesmo em relação à saúde mental. Doutor Gregor, seja muito bem-vindo, né? Importante a gente começar definindo o que é saúde mental. Saúde mental é você entender que existem alterações e distúrbios entre as pessoas e essas alterações interferem nas relações emocionais, pessoais, sociais. Então, a saúde mental é você entender que quando alguma coisa tem alguma alteração, alguma coisa que vai um pouco além, e esse distúrbio ele atrapalha as relações sociais e pessoais que essa pessoa enfrenta na sua vida cotidiana. Que agora evidencia-se muito mais, né, porque as pessoas estão isoladas, elas estão vivendo como se fosse numa ilha, e agora os problemas parecem que se evidenciam. Agora, realmente, né, nesses tempos de pandemia, acho que todo mundo foi colocado à prova. Muitas pessoas que não tinham doenças, né, relacionadas à saúde mental, agora têm. Como vocês analisam esse quadro? Primeiro, a doutora. Então, como você mesmo disse, né, as pessoas que não tinham passam a ter, ou, na verdade, pessoas que tinham, mas que não tinham se atentado a isso. Nós temos muitas pessoas que hoje, por conta de estarem mais isoladas, com a sua liberdade mais, né, restringida, então isso mexe muito com o emocional das pessoas. As pessoas lidarem com as suas próprias emoções e principalmente com a pressão de estar junto, com o medo. Né? Nós estamos num momento em que as pessoas sentem muito medo, como que o medo reflete na vida das pessoas. Nós estamos sem os nossos rituais, que são tão importantes tanto para nos motivar quanto para nos acalentar muitas vezes. Então nós não temos os casamentos, nós não temos as cerimônias, os batizados, não temos os funerais mesmo, né? O luto. Nós estamos aí com as pessoas agora vivendo um enlutamento que está se tornando, e tem uma tendência, né, a se tornar até um enlutamento patológico. Então tudo isso se associa aí a transtornos mentais pré-existentes ou não, que podem ser agravados. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. Eu acho um assunto muito interessante, essa história do luto, né? Que num tempo de pandemia, muitos não puderam se despedir dos seus parentes, dos seus entes queridos. Então, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Mas, doutor, eu queria um outro assunto, né? Qual o impacto do isolamento na saúde mental das pessoas? O impacto é gigante, né? Como a doutora falou, tem uma observação interessante, que muitas pessoas descobriram que têm filhos, descobriram que são casadas, descobriram que têm família. Então, assim, porque esse isolamento, a pessoa tinha uma abstração, ela podia ir para uma festa, para um casamento, para uma balada, e agora não. Ela fica isolada num espaço médio, uns 150, 100 metros quadrados, ou quem tem uma questão financeira melhor, um espaço um pouco maior, mas no geral é um espaço pequeno. E as pessoas têm que conviver, estudar, trabalhar, viver, e começam a descobrir que esses problemas são evidenciados, porque são as relações que as pessoas fugiam do contato, do atrito, para resolver. Então ele ia trabalhar, chegava tarde e dormia, acordava cedo e ia embora. Agora não.
Ela esperou que isso fosse acontecer 1 mês, 2 meses, agora já somos 10 meses, já são 10 meses de ação. Então, assim, as pessoas não têm para onde fugir. E por isso que eu falo, estamos vivendo numa grande ilha, ou numa pequena ilha para alguns, e isso vai evidenciar cada vez mais, os problemas, onde as pessoas vão descobrir que coisas que elas deviam ter resolvido há 10 anos atrás, agora elas não tem para onde fugir, vão ter que aceitar ou resolver. Eu acho assim que muitas pessoas melhoraram seus relacionamentos, mas outra parte realmente já está num processo de separação, de solução da relação. E esse momento também evidencia uma coisa muito importante, as pessoas começaram a descobrir a importância dos professores, das escolas, porque as crianças ficam em casa, criam essa pressão toda, esse movimento, e agora as crianças têm que estudar, não tem outro jeito, os pais têm que dar essa condição e essa atenção. Correto, doutor. O doutor explanou uma situação interessante. Uma hora você se viu isolado na sua casa, com seus filhos tendo, né, aulas, tendo que estudar, você tendo que se adaptar a uma rotina de home office, de repente o seu marido, que você encontrava nas horas aí vagas, nos finais de semana, todo dia em casa. Como administrar tudo isso? Então, existe uma coisa muito importante para quem está em casa, né? Porque nem todo mundo está em casa. Algumas pessoas precisam sair para trabalhar, continuam saindo. Muitas pessoas ficaram em home office, mas algumas funções exigem que nós estejamos ali presentes, né? Mas as pessoas que estão em casa, tem uma coisa que a gente sempre orienta muito, não sei se o doutor concorda, mas a questão de estabelecer uma rotina, né, na casa. As pessoas no começo começaram a se perder nessa questão de que assim, está todo mundo em casa, um tem que estudar, outro tem que trabalhar, e fica aquela loucura dentro da casa, o que se faz com as crianças, o que não se faz. E a partir do momento que as pessoas começaram a estabelecer melhor uma rotina, né, tem horário de estudar, horário de trabalhar, agora são férias, né? Então estabelecer a função de cada um, estabelecer novos papéis em casa também é muito importante, porque assim, todo mundo acaba precisando colaborar, né, com as atividades da casa também. E nós temos os casos em que as pessoas estão saindo. Eu, por exemplo, saio, né, para trabalhar, e tem as pessoas que saem, com quem deixam os filhos? Eu sou privilegiada, eu tenho com quem deixar, mas muitas pessoas não têm com quem deixar e as questões de trabalho se complicam aí. Então, além de tudo que a gente está vivendo, ainda tem esse estresse, essa preocupação de como organizar tudo isso e as pessoas que precisam sair. E se precisam sair, precisam voltar todos os dias. E quando voltam todos os dias, como é voltar para casa todos os dias com medo de uma contaminação, com medo de ter pego alguma coisa e passar para a família? Então, isso é muito abrangente, né? Não é só quem está em casa. Com certeza. Uma outra coisa, doutor, que na rotina normal, né, do antigo normal, você trabalhava o ano inteiro, chegava o seu período de férias, aí você tinha vontade, alguns, de ficar em casa, descansando, os outros iam viajar. Chegamos nesse momento numa situação que praticamente muitos passaram o ano inteiro em casa, as crianças ficaram em casa, chegou o período de férias, você continuou ficando em casa, teoricamente não podia viajar, aí vem as férias também, todo mundo em casa. O que gera isso para a mente, para o cansaço, né? Não o cansaço físico, e sim o cansaço intelectual? Eu acho que é um grande estresse, um grande cansaço, porque nós precisamos da natureza. Geralmente as pessoas, quando vão ficar de férias, vão para a praia, vão para o campo, vão fazer alguma coisa que mude a sua rotina, a sua dinâmica usual, né? E eu tive um paciente que ele ficou de férias em junho, passou, e ele comprou um pacote foi pagando ao longo do ano, para poder fazer uma viagem para o Nordeste. E ele perdeu o pacote, ficou em casa o mês todo, e a frustração foi dobrada. Então, assim, eu acho que as pessoas elas precisam dessa abstração, desse passeio, sair, ou fazer qualquer coisa que seja diferente. Como a doutora falou, precisa de algum evento, você precisa fazer alguma coisa que dê um dinamismo, porque as pessoas perderam a rotina, como ela falou, e o que acontece? Elas estão maratonando, assim, com uma abstração constante na televisão, ou algum meio tecnológico, e não fazem nada como se fosse uma parte no tempo. O tempo foi cortado, e é como se passasse 10 meses, fosse ontem. Elas não fizeram nada de diferente.
E essa rotina, eu acho que massacra, esmaga o cérebro da pessoa, porque ela não tem nada de diferente. Então, o que você fez ontem? É o mesmo que anteontem, que anteontem, que anteontem, que anteontem, e durante como se fosse aquele filme O Feitiço do Tempo. Todos os dias fossem iguais. Então, você não tem mais aquela possibilidade de poder sair ou poder ir trabalhar. Então, acho que ou a questão das férias, a pessoa ir em casa, eu acho que é o momento que onde evidencia, fica bem claro para ela o quanto que tudo isso é dolorido e talvez a importância que todos nós tenhamos de entender a importância de respeitar o próximo com máscara, respeitar o distanciamento social, para que isso tudo faça com que diminua esse processo da pandemia e do isolamento, que tanto acho que atrapalha a vida de todos nós. Agora, como é que eu percebo, e essa é uma pergunta para os dois, cada um de sua experiência, que um parente, que uma pessoa próxima está desenvolvendo aí um problema, né, ligado à saúde mental, seja depressão, seja crise de ansiedade e tantos outros, né, que envolvem aí para que você tenha uma boa saúde mental. Primeiro você, doutora. Então, só para complementar aqui o que o doutor falou, né, da outra pergunta, acho que tem uma coisa muito importante que as pessoas estão ressignificando algumas coisas também, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, o que você está fazendo de novo? O que você aprendeu com a pandemia? Eu aprendi a cultivar plantas. Então, a minha casa parece uma floresta agora, né? Aprendi várias lá, suculentas, gosto. E é algo que realmente, é aquele momento que eu desligo e vou mexer com as plantas. Algumas pessoas, como uma paciente minha, aprendeu a fazer pães. Então, ela falou, olha, eu descobri que fazer pão, descobri uma fermentação natural, estou fazendo, estou presenteando as pessoas, né? Então, tem a coisa da gratidão também, da empatia. Então, nós precisamos, né? Até assim, eu penso que nós, enquanto saúde mental, né? Enquanto pessoas que podem fazer diferença na vida das pessoas nesse sentido, estimular para que isso aconteça. Por que eu não posso buscar uma coisa nova que eu vou fazer em casa mesmo? Acho que isso é muito importante, né? Agora, voltando para a sua pergunta, quando você conhece as pessoas que convivem com você, né, eu falo que principalmente os filhos, quando a gente beija os filhos toda noite, você percebe quando tem alguma coisa diferente. Então, você percebe o olhar diferente, você percebe a expressão diferente, mas tem algumas coisas que chamam mais atenção, né? Normalmente, você vai perceber o quê? Alimentação, padrão alimentar diferente, a pessoa está comendo muito mais ou muito menos, né? Tá mais resistente à comida, o sono, né? O sono é um termômetro incrível e o sono nos rege. Uma noite mal dormida acaba com vários dias. Então, quando você percebe a pessoa não está dormindo, está cansada, o humor está diferente, está mais irritado, você vai conversar e a pessoa não consegue conversar naturalmente. Então, acho que são pontos principais que chamam a atenção. Não sei se o doutor quer complementar com alguma coisa. Não, eu gostaria até porque, como eu tenho uma especialização em neurociência, você falou do sono, para mim, na minha formação, eu acho que o sono é essencial e talvez seja metade do processo todo cognitivo. Exatamente. Porque eu entendo assim que nós somos o que nós comemos, que nós pensamos, que nós sentimos. E a outra parte é como nós dormimos. Então, se a pessoa está dormindo mal, porque ela também não tem atividade física, não está indo bem, está se alimentando mal, porque está nessa quarentena. Não está se nutrindo, né? Não está se nutrindo. Está comendo não alimentos. Que eu chamo de. Se está comendo como uma capivara enraivecida, é porque está na pandemia. Então, assim, e não está com bons pensamentos, então, assim, não tem como dar certo. Então, é importante ter essa leitura que a pandemia, nós temos que ter uma organização da alimentação, uma organização das nossas coisas. E uma coisa que eu gosto de falar é que nós temos que voltar melhor do que nós entramos na pandemia. Não podemos voltar pior. Então, assim, como você falou, assim, desenvolver uma nova habilidade é maravilhoso. O estudar. Estudar, leitura. Leitura. Se você for fazer uma análise, passou um ano, que nós já conhecemos, agora tem mais esse ano. Em 2 anos, dá para fazer um curso técnico, uma formação técnica, ou 2 pós. Dá para você pegar um monte de cursos grátis, fazer alguma coisa, alguma atividade. Porque as pessoas ganharam 4 horas por dia ou 3 de locomoção. E onde estão essas horas? O que estão fazendo com elas? O que estão fazendo? Então eu falo assim, pega essas horas que sumiram no meio da sua maratonagem, que é uma maratona que você não sai do lugar, e vai fazer alguma atividade, escolha alguma coisa. Porque se você for analisar, em 2 anos você vai ficar muito bom.
for fazer pão, você vira um Olivian que é. Muito bom, exatamente. Você vai conseguir, ou uma especialização, alguma coisa que realmente faça sentido para você. E aí, pensando no que você falou de observar as pessoas, né, tem o sono e tem uma outra coisa que é muito importante. Nós sabemos o impacto da alimentação na saúde mental, né? Sim. Então, hoje, quando você fala em saúde mental e vê a forma que as pessoas estão se alimentando, muito açúcar branco, muita farinha, então tudo que vai contribuir negativamente para que a saúde mental se equilibre. Então, quando você pensa em uma pessoa que está se nutrindo bem, consegue fazer minimamente uma atividade física, eu falo assim, eu dou meu pai de exemplo em todas as vezes que eu saio, né? O meu pai, ele tem 82 anos e ele caminha 6 quilômetros todos os dias no quintal de casa. E não pense que é um quintal gigantesco para que ele faça isso. Ele faz isso na garagem de casa dando voltas realmente, todos os dias, 6 quilômetros. Né? Então, quando a pessoa está disposta realmente a fazer algo para estar melhor, ela vai fazer. Dentro do apartamento, hoje você coloca lá no YouTube, nos vídeos, e aparece um monte de exercícios para você fazer dentro de casa. Então, a gente precisa realmente pensar. Porque isso tudo, o doutor pode falar melhor do que eu, o impacto que isso vai ter no sono. E o impacto que o sono vai ter em tudo isso. Exato, doutor, o senhor tocou no assunto que eu acho importantíssimo, né? O que nós precisamos aí para manter uma boa noite de sono, né? Eu acho que cada vez mais fica difícil pela quantidade de informações que você recebe. Hoje em dia, 24 horas por dia, você tem informação na palma da sua mão. Tem o lado importante de tudo isso, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o sono é um dos primeiros a ser prejudicado, né? O sono é um dos primeiros. Eu sempre coloco assim na clínica que, se você está no meio do mato, sem nenhuma fonte luminosa, escureceu, você vai dormir, escureceu às 6, 7 da noite, você vai dormir 8h30 da noite, naturalmente, e vai acordar naturalmente, isso, mesmo que você troque o dia pela noite normalmente, você vai acordar às 6h30 da manhã, quando clarear. O corpo sozinho ele se equilibra. Só que nós temos uma coisa que é a fonte luminosa na mão. Então, na hora de dormir, você está com aquela luz. Você está com o cérebro estimulado, você está ligado, você está constantemente antenado com um monte de informação. Então você não tem aquele período que você tinha antigamente, você jantava, acabou a televisão, você ia jantar, você tomava um banho antes, e tinha um processo que você ia desligar a luz e ia dormir. Agora não, as pessoas elas forçam para ficar ao máximo na rede social ou assistindo alguma coisa, e forçam o máximo para acordar o mais cedo possível, antes do que deveriam acordar. Então, se a pessoa vai dormir a 1h da manhã, ela tem que acordar às 6, é pouco tempo para dormir. Mas ela acorda forçada, então ela não dormiu direito, não teve o sono completo. Aí ela fica fazendo isso a semana toda. No fim de semana, no domingo, ela dorme o dia inteiro, achando que compensa. Só que o sono para o cérebro, para a neuroplasticidade, não compensa. Você pode compensar fisicamente, mas o que passou, passou. É que nem avião quando decola. Se está sem passageiro, não vai entrar. Então, se você não está cuidando do seu sono direito, você vai ter problemas de memória, de humor. Isso interfere diretamente na clínica, porque uma das primeiras coisas que eu faço quando vou fazer a triagem, eu pergunto, como é que você está dormindo? A pessoa fala assim, nossa, estou dormindo pessimamente. Então, dorme pessimamente, come comida gordurosa antes de dormir, fica com fonte luminosa, fica em excitação. Então, não tem como dar certo isso. Então, isso impacta diretamente. E se as pessoas não tiverem essa leitura com certa rapidez, isso vai interferir no envelhecimento, doenças que podem surgir. Então, assim, as pessoas geralmente, quando dormem mal, elas engordam. Então, assim, tem uma série de fatores que vão se acumulando. Exato. E como ter uma noite melhor de sono? Como ter uma noite melhor de sono. Primeiro, meia hora antes de dormir, desligue o celular. Se você tem alguma questão, tome um banho antes de dormir, vai descansar. Bote alguma luz, não iguais a essa que estão aqui no estúdio, muito claras, mas uma luz mais amarelada na casa, no seu quarto, no abajur, para que crie um ambiente mais gostosinho, como fosse uma vela, sabe, uma coisa mais... E que eu digo para pessoas que são ansiosas, que vivem com excesso de ansiedade, deixe uma caderneta do lado da cama. E começa a pensar, porque ninguém antes de dormir fica pensando, putz, não lavei a louça. O cara fica pensando em coisas que a pessoa que não vai conseguir resolver à noite, né? Então anote, eu preciso amanhã pagar tal boleto, preciso resolver tal coisa. E pensa assim, quando eu acordar eu resolvo. Porque a pessoa fica matutando, e quando ela vai dormir, ela não consegue porque ela fica em excitação. Então, deixe os problemas
fora do quarto e vai descansar em paz. E quando você acordar, você acorde para resolver essas questões que você tem que resolver no dia a dia. Porque esses problemas, eles não vão fugir. Agora, essa é uma dica. Agora, não coma coisa gordurosa, que é o básico. E evite fontes luminosas, que é a luz que nos deixa excitado, que nos faz ficar acordado. Exato. Doutor, alguma coisa a dizer em relação a isso? Não, acho que isso o doutor falou tudo, né? E a questão da alimentação também, o café, os alimentos com cafeína, refrigerante, café, tudo isso que são fontes estimulantes, né? Então, tentar realmente cuidar, olha para a tua alimentação, ver com que você está se nutrindo, né? Porque realmente a questão do sono, da falta de sono, às vezes a pessoa faz a dieta certinha e não perde peso, não dorme direito, isso tem um impacto na obesidade tremendo, né? Então, o sono é a nossa chave. Dentro disso, pois não, doutor? Eu queria só complementar, para as pessoas também muito, muito ansiosas, como a doutora falou, evitar de tomar o café depois do meio-dia. Evita, porque a pessoa fica tomando café o dia inteiro até a noite e aí não entende porque não consegue dormir. O café é um estimulante muito forte. Muito forte. Entendo, é importante essa dica. Agora, e a saúde mental das nossas crianças, né? Como a gente administra bem as crianças no momento aí que nós tivemos que, como a senhora disse no começo do programa, nos acostumar, né? Com o dia a dia com elas em casa o tempo todo, e foi quase um ano aí. As crianças, elas desenvolvem problemas aí ligados à saúde mental com facilidade também. Como é que funciona? Nós adultos estamos mais propensos? Como é que é esse andamento? Pode começar com a doutora, depois o doutor complementa. A criança pode sim desenvolver transtornos mentais, como um adulto pode desenvolver também, né? Se você for buscar o índice, a quantidade de crianças que hoje nós temos com transtornos depressivos e ansiosos, antes se falava muito em criança só com questões de déficit de atenção, de hiperatividade e tudo mais, mas você tem muitas crianças hoje com depressão, né? Nós passamos aí pelo Setembro Amarelo, né, que falou do suicídio, da depressão, e eu falo que os meses com as cores, eles servem para nos alertar, mas que as campanhas e a conscientização devem ser feitas no dia a dia. Então, olhar para essas crianças, conversar, ouvir, né, saber o que elas têm a dizer, porque as crianças sabem conversar, né, elas sabem dizer como elas se sentem. E muitas vezes a gente não dá essa oportunidade de ver como que elas estão sentindo esse impacto. Às vezes uma casa fica o dia inteiro com a televisão ligada, naquele programa que fica falando o tempo todo de coisas desagradáveis, pesadas, que não acrescentam nada, e a criança está ali, ela está brincando, mas ela está ouvindo aquilo o tempo inteiro, né? Então nós precisamos cuidar do que as nossas crianças ouvem. Isso é muito importante. E complementando, eu queria falar que, meio no popular, que a balada, quem cria, quem que dá esse tom, esse movimento geralmente são os pais. Pais ansiosos, pais nervosos, pais briguentos, também reflete no comportamento da criança. Então é importante que os pais, primeiro, se cuidem, entendam o movimento que eles causam. Às vezes a ansiedade é excessiva que os pais estão vivendo por causa de trabalho, por causa de emprego, por causa de grana e outros fatores, e às vezes eles externam para as crianças. E com isso, as crianças também ficam ansiosas sem saber o motivo. Aí ficam assistindo programas realmente que não são adequados, e todo mundo dentro da mesma casa, e todo mundo discutindo. E uma coisa que eu vejo que é extremamente negativa em relação ao comportamento dos adultos com as crianças é falar sobre coisas de adultos na frente de crianças. E as crianças ficam ouvindo aquela conversa toda, porque agora está todo mundo junto, e começam a participar, e começam a vivenciar uma realidade que elas não entendem, e às vezes começa a criar algum problema com essas crianças que elas não teriam, naturalmente. Que não é uma questão patológica, não é que elas desenvolveram porque um dia elas acordaram e foi desenvolvido, mas é um ambiente que elas vivem, às vezes está, não sei, de certa forma contaminado e isso interfere diretamente na criança, que às vezes ela só queria brincar. Então, aquele espaço ficou confinado, então programas de polícia, discutindo coisas de adulto, problemas de adulto, pai e mãe discutindo coisas graves, assuntos realmente pessoais, contando o que o vizinho falou, o que o outro falou. Então, e aí a criança começa a opinar. E nessa realidade, ela também começa a viver essa ansiedade. Só que ela não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Porque ela não tem a maturidade para entender o assunto.
mas ela começa a viver uma coisa de adulto numa cabeça de criança. Então, eu acho que a criança tem que viver como criança, num ambiente sadio e propício para que as crianças. Então, para que os pais tenham essa visão. Vocês têm a leitura e a análise que, de repente, a criança se influencia, de repente, com preocupações que os pais têm, exemplo, falta de dinheiro, perda de emprego, medo da própria doença. Você acha que isso tudo pode influenciar a criança? Com certeza. A criança, ela não aprende pelo que você fica só dizendo para ela aprende pelo que ela vê, pelo exemplo que ela tem. Então, você diz uma coisa, mas ela vê o dia inteiro em casa outra, né? As pessoas discutindo, nervosas, falando dos problemas e tudo mais. Então, ela está vivenciando esse ambiente tenso. Nós entendemos que está difícil para todos, né? Para todo mundo está muito difícil, tanto tempo assim de isolamento, né? Mas as crianças, elas precisam ser vistas, elas precisam ter um tempo ali de brincar. Se você trabalha, trabalha fora, chega em casa, não vai ter um tempo para brincar com o filho? Então, está em home office, também tire um tempo. Está difícil, está nervoso, mas ficar todo mundo assim o tempo inteiro também não vai ajudar em nada. Então, resgata um pouco de brincadeiras antigas, né? Os jogos de tabuleiro, desenho. Tenta, né? Porque vai fazer bem para você também. E preste atenção, se policie, veja o que você está falando, veja o que você está ensinando, né? As crianças são muito espertas, elas conseguem observar as coisas. Exatamente. E uma coisa para complementar, evite de falar da criança na frente da criança. Como se ela não estivesse ali, né? Não, porque ele é uma pessoa assim muito difícil, a criança, né? Ele não estuda direito. Não estuda direito, não gosta de matemática, então se você é criando às vezes falsas crenças. E reforçando, né? Exatamente. Isso que é o pior, você não está fazendo um reforço positivo, está fazendo um reforço que seria negativo. Você é chato, hein? Você né? é chato. Você é chato. Ele vai achar que ele é o quê? Agora, você imagina isso num processo de 24 horas. Uhum. Antes você tinha um processo de 2 horas só. É o dia inteiro. E isso impacta diretamente. Ele vai começar a acreditar. Ele não gosta de fazer nada. Por que ele vai fazer? Uhum. Ele não gosta. Você já está dizendo para ele que não vai fazer, que não gosta. Então ele vai falar para você, não gosta de fazer nada. Então entenda, tem que envolver as crianças, tem que trazer as crianças para o entendimento que eles são o futuro do mundo. E que eles são o legado, parte dos pais, os pais que ajudam a colaborar para que tenha esse resultado. É claro que a escola também, mas os pais são o ponto principal. Então os pais têm que ter uma releitura do que é ser pai e o que é ser mãe, né? Uhum. Então não é pai e mãe, ou cuidador, né? Que também hoje estamos vendo um outro processo. Então quem cuide dessa criança, cuide dela com a maior atenção possível e amor. Este é o Alesp Cidadania, o tema de hoje é saúde mental em tempos de pandemia. Vou para um rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, esse é o Alesp Cidadania. Hoje o tema aqui é saúde mental em tempos de pandemia. Eu converso aqui com a doutora Ivete Soares de Souza, que é psicóloga, e o doutor Gregor Osipoff, que é psicanalista. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, vamos começar esse segundo bloco aí falando aí da saúde mental em tempos de pandemia. Eu queria perguntar, e os nossos idosos, hein? Que sem dúvida nenhuma, até por serem o grupo de risco, né, um dos grupos de risco para o novo coronavírus, tiveram que ficar, a maioria deles, trancados dentro de casa. E aí, como lidar com tudo isso? Começo com a doutora. Muito bem. Os idosos, tanto quanto as crianças, precisam ser ouvidos também, né? E é importante que também criem uma rotina de atividades. Normalmente, alguns idosos tinham rotina junto a grupos, né? Às vezes se envolviam em atividades na comunidade e agora essas atividades estão paradas. Alguns têm muita dificuldade em lidar com a internet, que poderia ser uma fonte aí de distração, vamos dizer assim. Então é muito importante que a família forneça esse tipo de apoio, né? Que eles possam ter aí alguma referência de atividades que possam ser desenvolvidas, estimular a atividade física mesmo que em casa também, né, de pequenas formas, dentro de uma proporção que ele já fizesse também, sem extrapolar em algo que pode causar um problema de saúde, aquele idoso que nunca fez uma atividade física, né? Então, assim, muitos estão muito isolados, não estão tendo contato com ninguém, estão em casa sozinhos, então a gente precisa arrumar uma forma de comunicação.
E existem formas, né, de comunicação. Eu vejo pessoas visitando os idosos no portão, conversando de fora, de longe, mas passando para... Né, eles precisam sentir que eles têm alguém por perto. Então a família tem esse papel. Agora, sem dúvida nenhuma, é mais difícil, né? Eu não sei se vocês têm essa leitura e essa análise, mas uma vez, por exemplo, vendo um caso recente do Natal, um idoso falando, mas eu não vou passar o Natal com a minha família com medo de pegar o coronavírus, eu não sei se eu vou estar vivo no ano que vem. Quer dizer, gera, né, uma expectativa maior, não gera, doutor? Gera uma expectativa enorme. Isso desde março, vai fazer um ano. Imagina, essas pessoas estão isoladas, a família tem medo de passar, tem esse medo de ser culpado pela doença dessa pessoa idosa. E quando eu falo idosa, é idosa mesmo. Né? A gente não está falando pessoas... Se bem que hoje, a partir dos 60 anos, você já cai num grupo de risco e hoje em dia, né, na atual conjuntura, 60 anos, a pessoa tem total atividade, né? Pode ser considerada jovem, né? Jovem. Mas eu estou falando de pessoas, às vezes, com 80 e poucos anos, 90. Então, essas pessoas estão isoladas, não têm acesso à tecnologia diretamente, a família tem que ajudar. E que vida que essa pessoa está levando, né? Ela está isolada, sozinha, com uma expectativa de vida menor, doente, não pode ir para o hospital, porque o hospital é um lugar onde você pode pegar a doença. Então, assim, eu acho que o transtorno é muito maior. E a família, às vezes, isola. Em vez de trazer para dentro, criar algum artifício para que essa pessoa tenha o contato, é um momento, às vezes, a família até fica longe. Às vezes até pelo que esse idoso causou ao longo da vida. Então, tem um outro lado que eu vejo que talvez, nesse momento, às vezes, a família possa até se aproveitar. Mas ajude os idosos sempre, com a tecnologia e fazer com que eles tenham essa proximidade maior. Principalmente com as crianças, com os netos, com os bisnetos, para que elas tenham uma condição melhor de vida. Porque a pandemia vai demorar e provavelmente a vacina demore também para ser dada em todas as pessoas, né? Então, vamos cuidar bem dessas pessoas idosas. Agora, doutora, por exemplo, né, eu acho que assim, a paciência, né, às vezes do idoso é muito menor, né? Eu, assim, tenho visto casos até na minha profissão que eles não querem mais ficar em casa, são os primeiros a sair até escondido dos filhos, que pedem para ele ter isolamento. Como a gente pode, num momento tão difícil, ter esse feeling para lidar com o idoso? Então, a palavra é o que você falou, paciência. É o que as pessoas não estão mais aguentando, ter a paciência com o cotidiano, né? E com o idoso que exige um pouco mais, acaba sendo um pouco mais difícil. Mas é a conversa, é o dia a dia, é conversar, é reforçar. Isso não é só com o idoso, com a maioria das pessoas. Com a maioria das pessoas que são resistentes a usar máscara, a usar o álcool, a se cuidar, você precisa repetir. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Todos os dias ali reforçar, falar da importância dessa pessoa na nossa vida, do quanto ela precisa se cuidar. Também não adianta dizer para ele, olha, não saia, mas não prover o que ele precisa no dia a dia. Então, às vezes, ele sai para quê? Ele sai para comprar o pão, para fazer compra de comida, ele sai para fazer o quê? Porque ninguém está fazendo isso por ele. Tem pessoas que não têm quem faça. Né? Então, na medida do possível, nós observamos até algumas entrevistas, algumas matérias que falaram de vizinhos solidários, né, que estavam ajudando idosos. Então, olha que momento importante para as pessoas exercerem essa solidariedade, né, com o idoso aí que está perto da sua casa. Então, você pode ajudar de alguma forma para que essa pessoa não tenha realmente a necessidade de ficar saindo. Mas é uma conversa diária, não dá para se cansar, não. A gente não pode desistir. Outro fator, acho que tem preocupado a saúde mental de muitos, é o medo de adoecer. Como lidar com isso? O medo é terrível, né? Eu lembro um pouco do autor Viktor Frankl, escreveu Em Busca de Sentido, que ele fala sobre o medo, a culpa e a morte, né? Por isso que nós temos que nos cuidar. O medo de adoecer, ele interfere diretamente nas nossas relações sociais e na nossa forma de conviver com o próximo. E por isso que a gente tem que ter a paciência, mas também tem que ter empatia para entender que o nosso comportamento interfere diretamente na vida do outro. Então, enquanto nós não nos cuidamos, não usamos máscara, ou não usamos álcool gel, ou
ou temos atitudes indo embalados em alguns lugares que não deveríamos estar, como é que nós estamos interferindo negativamente no processo da pandemia. Então, assim, essas pessoas não têm medo, elas podem não ter, mas elas têm que ter empatia para entender que a falta de cuidado dela interfere diretamente no outro. Então, assim, a gente tem que lidar com medo, mas tem que lidar também com entender que a doença ela pode ser bem cuidada se você se cuidar. Então, assim, a chance de você pegar é muito menor quando você segue as regras. Agora, todos nós temos medo. Outro dia eu tive que ir para o hospital e eu falei para o hospital, não gostaria de estar aqui. A enfermeira falou e todo mundo que estava lá em volta falou, eu também não gostaria, mas tínhamos que estar. Então, assim, lidar com medo agora é um momento muito difícil. Mas tem que ter mais medo e tem que ter mais preocupado quem não segue as regras e quem não respeita empaticamente o outro. Que é o básico, né? O uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, né? São cuidados que hoje todos têm que tomar e não tem jeito. E o negócio que é importante não é a vacina que vai deixar a gente livre desses cuidados, né? A gente tem um longo caminho aí e isso se torna. E dentro disso eu vou perguntar, da onde surge um comportamento negacionista? Que a pessoa fala, eu não vou mais usar máscara, esse negócio de álcool gel aí estou inventando que serve, distanciamento para quê? Eu não vou pegar a doença. Isso deve ter uma explicação psicológica, acredito eu, e não só de ideologia, né? É terrível. A gente está vivendo no século XXI e as pessoas negando, primeiro, que é um absurdo a vacina. Tivemos uma guerra das vacinas. As pessoas não queriam tomar vacina de varíola e outras coisas. Então, assim, em 1904, quer dizer, há mais de 116 anos. Então, e algumas pessoas ainda pensam assim. Né? Ainda pensam. Exato, bem semelhante. E nós só estamos vivos e com saúde hoje porque nós tomamos vacinas e descobrimos a penicilina. Isso mudou a história da humanidade. Por isso que a população cresceu tanto. Porque as doenças foram controladas. Então, assim, essa forma negacionista realmente a gente discute bastante isso em cursos. Como é que as pessoas começam a acreditar que a vacina não existe, não vai curar, não cura, que o álcool em gel não serve, que a máscara não serve, que isso tudo é uma invenção. E essas pessoas estão morrendo do quê? Da onde que isso faz com que a pessoa acredite em negar os fatos reais? Então, e o pior de tudo, como ela bota em risco a sociedade. Entendeu? Porque não tendo essa empatia, você realmente é um perigo. E nós, no consultório, nós pegamos algumas pessoas. Isso tem a ver com a sua infância, tem a ver com algumas questões pessoais que são, às vezes, muito específicas de cada um. Mas eu não consigo entender como é que isso pegou de uma forma globalizada. Entendeu? E você vê muito isso nas redes sociais. Você tem isso no mundo inteiro, não adianta dizer que aqui no Brasil ou não, no mundo inteiro existe isso. Né? E o mais absurdo que eu vejo em relação ao negacionismo é que as pessoas falam assim, eu não vou tomar a vacina. Ela não entende que ela não tomando, ela está ajudando a manter o vírus. A manter o vírus. Então, assim, como é que ela pode imaginar que ela vive sozinha, que ela é um ser único na sociedade? O próprio psicanálise, ele é um ser único, por causa das emoções, das dores, das questões pessoais. Mas nós vivemos em sociedade. E esse convívio nós temos que respeitar para que nós mantenhamos todo mundo sadio e bem. Tanto que quando a criança fica doente, a escola fala assim, não traga. Então você já tem esse contato, isso já é antigo. Então como é que a pessoa pode achar que é normal? Outro dia chegou um paciente e ele falou assim, tive contato, lá no consultório, falou, tive contato com uma pessoa que teve Covid. Aí eu perguntei para ele, e você veio aqui? Ele falou, porque eu não sei, eu não fiz o teste. Eu falei assim, mas você tem consciência. Você pode estar disseminando. Você pode estar disseminando. Então, assim, só que é um caso realmente o caso dele é um caso bem especial, mas como é que a pessoa tem a consciência, ela sabe, e mesmo assim, porque quando você não sabe, você ainda há uma desculpa, mas sabendo, o que faz você propor isso e contaminar os outros, né? Porque é a preocupação, né? Quando você usa máscara, eu te protejo e você me protege. Então, a pessoa que não tem essa consciência, essa preocupação com o outro, a questão da empatia realmente, ela não quer usar e pronto.
Agora, não é só por mim, é por mim e por você. Então, quando eu uso, quando eu higienizo minhas mãos, quando estamos aqui, por exemplo, acho que vale falar também, né? Estamos aqui sem máscara porque estamos com distanciamento. Distanciamento devido. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para que as pessoas que estão em casa... vocês estão falando aí, vocês, estamos aqui, ó, todos com distanciamento. Se perto é o zoom os profissionais da câmera, que estão exatamente. à nossa volta estão todos usando máscara. Sim, então, exatamente. eu acredito que isso é o cuidado, esse é o cuidado que temos que ter. Mas é do ser humano essa questão de o tempo passa, né? Passa muito tempo e as coisas vão ficando. Então, assim, já é muito tempo usando máscara, já é muito tempo higienizando as mãos. Mas nós, ao invés de reclamarmos, podemos aprender novos hábitos que vão permanecer. Né? O cuidado com a higiene, que muitas vezes a gente não tinha, com o sapato que chegava da rua e pisava dentro de casa com tudo. Hoje a maioria das pessoas tira o sapato para entrar em casa. Sim. Então é um hábito que pode ficar, porque não é só Covid, né? Você tem muitas outras coisas que você traz para casa quando você não lava suas mãos, quando você entra. Tanto é que o número de outras doenças, diminuiu como gripe, muito. Aquelas doenças que as crianças trazem, né, da escola também diminuíram muito. Por quê? Porque simplesmente uso de máscara não saíram de casa, né? Então é um fator, né? O fator dos cuidados que a gente acaba tomando. Eu queria só falar uma coisa não. importante, que a máscara não serve para você se proteger do outro. De verdade, a máscara serve para você proteger o outro. Isso. Porque eu estou emitindo gás, eu estou emitindo perdigotos, eu estou mandando. Então, assim, a máscara faz com que o outro não receba aquilo que eu estou emitindo. Eu te protejo e você me protege. Exatamente. E, agora, 99%, na minha opinião, das doenças é porqueira. É gente que não lava a mão, chega com a roupa da rua e deita na cama, entendeu? Sapato, não lava de jeito as coisas, então assim, não toma banho. As compras do mercado, né? Eu sempre lavei em casa as compras do mercado. E muitas pessoas desenvolveram esse hábito só agora e reclamam muito de ter que fazer isso, né? Ter que lavar as frutas, lavar as compras, higienizar tudo antes de guardar. Isso deveria ser um hábito. Exato. Você ter dentro da sua casa as coisas higienizadas. Exatamente. Agora, ainda no tema, né, o medo de adoecer. Quando isso é normal e quando isso se torna uma doença? Qual que é o limite? Porque algumas pessoas que eu conheço se tornaram extremamente paranoicas. É uma doença também? Pode ser um início de síndrome do pânico? A pessoa sentiu os sintomas sem estar doente? Acontece isso? Acontece. E muito mais agora porque a pessoa está acompanhando as mídias sociais, a televisão e essa questão da política, da vacina, e esse processo que nunca chega. Isso que é importante, isso tem a ver com o negócio do Viktor Frankl. Ele estava vivendo a guerra e no meio da guerra, ele não sabia que a guerra ia acabar. Da mesma forma agora, a gente cria uma ansiedade gigante, um medo, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E a pessoa não sabe, e isso vai gerando uma angústia, um medo, talvez uma coisa assim mais intensa nesse momento. E eu acho assim que muitas pessoas, muitas patologias, muitas questões emocionais vão surgindo por causa dessa falta de saber quando que vai acabar. Elas já estavam nervosas em abril, maio, dezembro, janeiro, a expectativa da vacina que não chega, agora que foi vacinado, mas quando que vai começar? Então, cada vez mais tem pessoas que já tinham um certo medo, o que eram hipocondríacas, essas já estão desesperadas. Então, assim, mas o medo é normal. Só que assim, para nós, quando ele passa um pouco do ponto, quando a pessoa começa a ficar, vamos dizer, uma certa neurose, com tudo é problema, não quero mais conviver com ninguém. Eu conheço pessoas que estão descobrindo novo normal, que para elas só convive com pessoas que têm um certo tipo de comportamento. Então, como eu, que atendo no consultório, já faço parte de uma outra classe de pessoas que elas não querem conviver, porque eu já... Tem contato com várias pessoas. Tenho contato. Mesmo lá no consultório, sendo tudo plasticado, limpo, higienizado, tome cuidado, não fique doente, quer dizer, estou me cuidando, estamos nos cuidando, né? Todos nós. Não quero ficar doente, deixar bem claro isso. Então tenho medo, mas um medo saudável. Agora, quando passa do ponto, é onde as pessoas começam a ficar realmente muito ansiosas e preocupadas. Isso aí, venha para o consultório, venha ser tratado, porque é o ponto já que está apitando, está apitando, né? Então, a melhor forma é procurar um tratamento, né? Mas eu queria saber onde eu sinto que eu estou precisando de um tratamento. Onde
eu vejo que o meu parente, de repente, ele pode estar exagerando nisso, e o mais difícil, porque às vezes a pessoa vive só, por exemplo, e está praticamente nessa, diria, paranoia, até pelo excesso de informação, vê muita coisa na televisão e tudo mais. Quando eu devo procurar tratamento e qual tratamento que deve ser procurado? Eu penso que quando você se sente, você se percebe, né, em sofrimento. Então, se você está sofrendo com isso. Então, para uns isso pode ser normal, o cuidado que está tomando para um é normal e para o outro não, para o outro causa sofrimento. Então, se está te causando sofrimento, você precisa de ajuda. Pode ser, o primeiro passo pode ser procurar um psicólogo e o psicólogo pode avaliar se há necessidade ou não de um acompanhamento médico também, um psiquiatra, uma medicação. E a mão, ao contrário também, muitas vezes procura um médico e o médico indica a terapia, né? Ou a análise, ou a psicanálise, o que é que a pessoa se sinta mais à vontade em seguir. Mas eu penso que, como o doutor já falou, o que ajuda também a aliviar esse medo, né? Quando eu sei que eu estou seguindo as normas de proteção, eu sei que eu estou usando máscara, estou usando álcool, estou evitando contato, né? Mas tem uma coisa que mexe muito com as pessoas, é esse excesso de informações. Eu falo para os pacientes, pega informação uma vez por dia numa fonte segura. Não deixa o dia inteiro aquele bombardeio de informações que não vão acrescentar em nada e muitas vezes não são nem verdades, né? As fake news, as coisas que as pessoas ficam multiplicando. Então, assim, não multiplique também, né? Escolha com quem você vai compartilhar informações. Então, isso tudo também alivia. Se você está muito ansioso, converse com alguém que te acalma, né? Faça alguma coisa que te faz bem. E procure ajuda médica, procure ajuda psicológica. É importante, eu preciso disso, né? A gente já se fala, né, em saúde mental numa quarta onda, que vai ser a onda de saúde mental, onde teremos aí um grande número de pessoas com estresse pós-traumático, né? Os quadros ansiosos e depressivos que estão aumentando significativamente. Então, tudo isso nós sabemos que teremos aí uma onda em saúde mental. Então, procure ajuda. Nós temos que vencer o estigma, né, da saúde mental. Em alguns casos, o medicamento é necessário? Sim, em alguns casos os medicamentos são necessários, eles são fantásticos hoje, modernos, e eles resolvem, desequilibram momentaneamente as pessoas que realmente necessitam. Então, o médico que vai fazer essa indicação, ele tem uma experiência, um estudo e uma formação para isso. Mas é importante sempre lembrar que para nós, não sei, para a área eu entendo que o médico, você pode fazer análise em psicanálise, em psicologia, sem tomar remédio. Mas toda vez que você toma um remédio, você precisa entrar em análise. Porque quase todos os casos são emocionais. Tem os casos patológicos, então é uma outra questão, mas são questões emocionais. Então é importante hoje no Janeiro Branco entender que antigamente as pessoas que eram tratadas nas questões emocionais, elas eram loucas, tinham problemas. Não, hoje todos nós, na nossa visão, precisamos entrar em análise, ir para o divã ou ir para a poltrona, para o consultório, para ser atendido, porque todos nós temos as nossas questões de infância, nossas questões pessoais, e ajudar a diminuir essa dor que as pessoas já têm. Então, é importante a gente cuidar das nossas emoções, daquilo que nos dói, daquilo realmente que vem apitando, que vem aparecendo, que a gente não está ouvindo. E agora, nesse momento da pandemia, talvez tenha dado um sinal um pouco de alerta maior e fazer com que as pessoas procurem mais o atendimento. Interessante essa questão. Agora, outra questão, né, que eu levantei no primeiro bloco e falei que a gente aprofundaria mais para frente. E a dor da perda? Como lidar com o luto, né? A Covid-19, além de ser uma doença extremamente cruel, ela é cruel de quando você perde um ente querido, que você mal pode se despedir, né? Porque você falava, né, do próprio velório, que eu acho que é necessário no processo do luto, né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso, doutora. Então, as questões relacionadas ao luto vêm acompanhadas justamente disso, né? A pessoa, normalmente quando você tem um familiar doente, as pessoas querem estar junto, querem acompanhar. Então a Covid ela já traz essa questão da pessoa no hospital, você não poder estar perto, né? E aí perde. Não tem o ritual, não tem o tempo de
de se fazer um velório, de se fazer uma missa de 7º dia, né? Dentro de cada religião, as pessoas, lógico, né, fazer os seus rituais, mas o ritual ele acalenta. Então, quando você não tem o ritual, as pessoas têm só a perda, elas vão lidar só com a perda. E às vezes é uma coisa que é difícil até de se aceitar isso, né? Nós teremos aí muitas pessoas com esse enlutamento às vezes de uma família inteira. Algumas pessoas não perderam só um ente querido, elas perderam um amigo, o primo, o tio, o pai, a mãe, o irmão, perderam muitas pessoas. Então nós temos um enlutamento, um entristecimento que é esperado, que é aquele entristecimento que você fica ali os primeiros meses, triste, elabora esse luto, se sente melhor com ele, fica uma saudade, e temos aquelas pessoas que não vão conseguir passar por isso, né? Elas vão adoecer mesmo com esse luto e vão precisar ser tratadas. Então, como o doutor mesmo falou, muitas vezes a medicação é necessária, o trabalho, eu costumo dizer com os colegas psiquiatras, quando atendemos juntos, que é uma parceria, né? O medicamento entra por um lado, a psicoterapia entra por outro, e aí a pessoa vai conseguindo ressignificar algumas coisas para que ela possa lidar realmente com todas essas perdas. Não sei se vocês têm algum dado, e o doutor vai complementar, mas isso pode gerar mais para frente um aumento em suicídios, né? Eu não tenho esse dado, se isso realmente é possível ou não. Eu só queria fazer um comentário que eu perdi meu pai agora há 3, 4 meses. E foi um caso interessante, porque eu vivi esse luto, né? Não foi de Covid, ele teve uma parada cardíaca, só que não teve velório. E, quer dizer, eu tive a despedida porque eu sou filho, e tive a oportunidade aquela oportunidade, que não é uma oportunidade, de fazer o reconhecimento, né? E fazer a despedida ali, mas foi uma experiência negativa, porque não há o ritual, como você falou. Mexe com as nossas impotências, né? Exatamente. Agora, conheço pessoas e participei de processos onde pessoas perderam o parente e caixão lacrado, saiu da UTI e nem houve o processo de despedida nenhuma. Não houve nada. Foi de um lugar para outro. Então, assim, essas pessoas, muitas delas não estão vivendo o luto. Quer dizer, estão vivendo um luto eterno, na verdade, né? Porque não passa o processo. Não teve o concreto, não né? Teve o concreto. De olhar ali, ver, né? E se despedir realmente. Então fica no imaginário. E aí no imaginário isso se prolonga. E a pessoa fala assim, não, mas eu imagino que eu vou encontrar, mas não vai, né? Então não houve concreto, exatamente. Não houve a passagem, né? A passagem. Que nós todos entendemos nossa finitude, a partir da nossa idade maior, quando nós somos grandes, e esse processo acontece naturalmente, né? Para todos nós. Agora, quais as principais doenças que podem se desenvolver num período como esse? Na clínica nós temos assim vou fazer uma porcentagem muito, assim, não é um dado técnico, mas a ansiedade a ansiedade e a depressão. A ansiedade seria um mal da nossa geração? Dizem que a ansiedade é o mal da humanidade, do mundo, mas que o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Mas a ansiedade, assim, o brasileiro é um povo extremamente ansioso. Então, no geral, é ansiedade e depressão. Essa é o que mais vem. E tem muita gente desenvolvendo o toque, que eu venho observando também, por causa, acho que, do processo que as pessoas estão vivendo. Então, basicamente é isso. Qual que é o exemplo básico do toque, para que o nosso telespectador entenda, numa questão como essa, né, de crise que nós vivemos, por exemplo, de isolamento, pandemia, medo de doença? Qual que seria um exemplo clássico até, que a gente possa esclarecer o nosso telespectador, de repente, para prestar atenção em sinais que possam desenvolver? Transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas ficam com limpeza, elas estão em casa, ficam muito preocupadas com a organização exagerada, às vezes a pessoa não consegue, ela arruma, ela limpa, tem gente que às vezes acorda de madrugada para lavar o banheiro, ele fica 3 horas lavando o banheiro, então assim, ver se a porta está trancada, entre outras coisas, e também desenvolve essa questão com a higiene. Eu também sinto bastante isso na clínica, as pessoas com medo, né? Então se limpam, se lavam, e limpam de novo, e limpam de novo, e limpam de novo, sem parar. Então assim, então isso é mais um exemplo. Se você quiser complementar.
São rituais, né, que as pessoas acabam desenvolvendo e a sensação que se tem é que se não fizer aquilo, algo vai acontecer, algo de ruim vai acontecer. Né? Então, a pessoa que sofre com transtorno obsessivo compulsivo, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, né? Para que ela consiga diminuir esses rituais e diminuir esse sofrimento. Tem gente que não consegue sair da cama, porque pisou na cama com o pé direito, mas não pisou do jeito certo. E fica, às vezes, horas. Assim, é um sofrimento muito grande. E, às vezes, as pessoas desenvolvem. Doutor Grego, doutora Ivete, estamos chegando nos momentos finais desse nosso programa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso telespectador referente, né, ao Janeiro Branco. Eu queria muito que as pessoas conseguissem buscar ajuda quando sentirem necessidade disso, que as pessoas entendam que o transtorno mental, que a doença emocional, não é você quem causa, você não tem culpa por ter uma doença. Se você quebrar um braço, você vai ao médico com facilidade. Se você tiver um problema no estômago, você vai ao médico com facilidade. Então, que possamos olhar para a nossa saúde mental com o mesmo cuidado que olhamos para a nossa saúde física. Né? Eu queria muito assim, que as pessoas que estão trabalhando pudessem se cuidar. Né? As pessoas que estão trabalhando na rua, estão trabalhando nos seus postos de trabalho, não só quem é da saúde, mas também todas as pessoas que hoje têm que sair de casa, que essas pessoas que sofrem esse impacto maior, esse medo maior, que elas pudessem se olhar. Nós temos estudos aí que foram abertos inúmeros canais para que as pessoas, principalmente da linha de frente, procurassem ajuda, apoio psicológico gratuitamente em muitos lugares. Eu trabalho, né, na saúde do trabalhador, na Prefeitura de São Bernardo, no Sereste, que é um departamento de saúde do trabalhador, e nós colocamos lá uma linha para que as pessoas procurassem. Mas os estudos até fora do Brasil mostram que em pandemias, normalmente as pessoas, nos primeiros momentos, elas têm dificuldade em buscar. Né? Então, a gente acaba tendo que buscar as pessoas para ajudá-las. Então, que as pessoas consigam mudar um pouquinho essa ideia, né? De realmente aceitar que tem profissionais que podem ajudar e que isso não é nenhuma vergonha. Doutor. Fantástica a sua colocação, fiquei até emocionado. Vou complementar, então. É importante, a questão da saúde física nós temos que cuidar, nós vamos ao médico, nos cuidamos. E por que não cuidamos da saúde mental? Exatamente. Então, agora, por que a gente tem que esperar estourar, chegar apitar, ou ter um problema que faça você não ter mais saída? Paralisar. Né? Paralisar. Ou ficar ansioso, não conseguir mais dormir, ou tem que chegar no limite. Não deixe chegar no limite. Entenda que o corpo está falando, ele está te mostrando o caminho. E essas questões não acontecem, às vezes, num processo da vida desse último ano. Vem acontecendo ao longo da vida, que vão se somando como verniz. E agora está se evidenciando. Então, assim, é importantíssimo, na nossa visão, que você entenda que quem procura cuidar da sua saúde mental está tendo uma qualidade de vida melhor, está mudando, está melhorando como pessoa. Quem procura a saúde mental, se cuidar, não é uma pessoa como antigamente, que ia para o sanatório, para uma outra coisa. Nós temos que nos cuidar e olhar para os nossos sentimentos e ver que nós somos pessoas únicas e que cada um tem a sua dor. Então, entenda, se começou a apitar, procure um profissional. E nós, da psicanálise, temos um canal também no Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, que fica na Vila Mariana. Nós fazemos atendimentos sociais, atendimentos para pessoas que realmente estão precisando. Então, nos procurem. Sempre há um caminho. E esse caminho, nós todos aqui da profissão, nós todos que estamos na área da psi, estamos aqui dispostos, estamos trabalhando todo dia para transformar e para atender essas pessoas. Então, se você precisa de ajuda, estamos aqui para ajudar. Muito obrigado pela participação de vocês. Este foi mais um Alesp Cidadania que falou de saúde mental em tempos de pandemia. Você continua com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube para você acompanhar todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!